Sejam bem-vindos. Este então é mais um especial informação. Estamos a continuar esta ronda de entrevistas que a ERTS começou com o vereador Hélder Henriques e está em causa então uma ronda de entrevistas aos eleitos da Câmara Municipal de Tomar. Neste caso, entenda-se aos vereadores. Hoje temos connosco Hugo Cristóvão, ele que também desempenha estas funções e tem esse estatuto de vice-presidente da autarquia nabantina e tem a seu cargo maiores responsabilidades em áreas como a educação, o associativismo, desporto, também o gabinete médico-veterinário, entre outras. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98, 92 FM, ainda pelo nosso site radioerts.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel, sendo que aqui o vídeo irá estar disponível para clientes desta operadora televisiva e basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Feita esta introdução, começo então por saudar o nosso convidado. Obrigado pela presença, bem-vindo. E recuo até à primeira entrevista desta ronda. Recordo-me que o vereador Hélder Henriques, que está então a entrar nesta política mais ativa, por assim dizer, mas que teceu uma curiosa comparação entre a sua carreira de militar, entretanto já terminada, e aquilo que encontrou então na política. Dizia ele que nas Forças Armadas uma ordem é uma ordem e não haverá tanta burocracia. Aqui o vereador Hugo Cristóvão, enquanto professor, consegue encontrar alguns pontos semelhantes entre a política e o ensino? Bom, antes de mais, boa tarde, Feliciano, e boa tarde também aos ouvintes da ERTS. O meu agradecimento pelo convite e, naturalmente, é sempre um prazer voltar aqui aos microfones da ERTS. Bom, quer dizer, não é fácil encontrar esse paralelismo, ou se calhar quer dizer, obviamente que a questão da burocracia é transversal, digamos, não só à administração pública, mas, enfim, genericamente à nossa sociedade. E a burocracia, quer dizer, ao longo dos anos, ou ao longo das décadas, ganhou uma carga negativa, mas a burocracia não é necessariamente má. A burocracia é, de facto, um conjunto de procedimentos, um conjunto de regras que são necessários em democracia, precisamente para que as coisas sejam o mais possível transparentes e o mais possível, precisamente, democráticas, não é? Em ditaduras não é preciso burocracia, porque, precisamente, alguém manda fazer e os outros têm que cumprir e acabou. Portanto, é bom que haja burocracia. Agora, às vezes há um excesso, não é? E por vezes há de facto uma tendência nos países mais ocidentalizados ou mais desenvolvidos de haver alguns excessos, nomeadamente em alguns setores. Eu acho que no nosso país, apesar de tudo, nos últimos anos, através de algumas medidas como o Simplex, por exemplo, tem havido um combate bastante interessante à burocracia. E nós muitas vezes damos isso até como adquirido, tanto que não nos esquecemos. Mas hoje, por exemplo, nós temos um cartão no bolso que congrega em si muitos cartões que anteriormente existiam. Estou a falar do cartão cidadão, não é? E isso parece uma coisa simples, mas é simples hoje que a temos, mas foi muito difícil de fazer na altura. E quem diz isto diz muitas outras situações, cada vez mais, na administração pública em particular, e no nosso município também. Portanto, também temos feito um pouco esse combate. Agora, é verdade que há muitas situações, e eu tenho vários dossiês, o PDM, por exemplo, que realmente, enfim, se o cidadão comum soubesse minimamente, enfim, uma pequenina parte de todo o trabalho, de todas as reuniões, de todos os ofícios, de todos os telefonemas, de todas as centenas e centenas de papéis que é preciso reunir para realmente irmos levando esta empreitada, que é de facto uma empreitada muito grande pela frente, de facto perceberiam porque é que a grande parte dos municípios pura e simplesmente desistiu. E o nosso também, durante muitos anos. E estou apenas a dar um caso único, que é o do PDM. Também é preciso perceber um pouco porquê, não é? No caso do PDM, portanto, o Plano Diretor Municipal, no caso de Tomar, isto depois varia um pouco de município para município, consoante as condicionantes de cada território, mas no caso de Tomar eram
cerca de, não é um número exato, mas cerca de 50 entidades que deram parecer, com as quais nós tivemos que reunir com cada uma delas, portanto, do Ministério da Educação ao Ministério da Defesa, a Direção-Geral de Tudo e Mais Alguma Coisa, portanto, 50 entidades que, no fundo, se pronunciaram, que opinaram, que sugeriram, que algumas, às vezes, depende muito dos técnicos que estão em cada momento, e às vezes num dia é na mesma entidade, num dia é e vamos lá, à segunda reunião já é outro, e já tem opiniões diferentes. Portanto, de facto, no nosso país às vezes ainda há um bocadinho disto. Está-se a combater bastante isto, e eu gosto de ter sempre um pensamento positivo o mais possível, e vê-se, quer dizer, quem anda nestas coisas há alguns anos, de facto, vê que há esse caminho a ser feito, mas depois isto vai muito realmente também da personalidade, da mentalidade das pessoas que estão em cada lugar, em cada função. Mas esta luta na política é mais motivante do que o ensino, do que ser professor? É completamente diferente, não é? Quer dizer, eu gosto muito de ser professor, foi digamos, a profissão eu nem digo profissão, enfim, a vocação que escolhi aos meus 17 anos, que foi quando, enfim, escolhi o curso superior e a instituição de ensino superior para a qual entrei. Hoje acho que não devia ser permitido a ninguém com 17 anos ir para o ensino superior, porque é muito cedo para fazer escolhas dessas, mas de facto assim foi, e enfim, é verdade que uma escolha muito motivada na altura também por aquilo que eu achava dentro do meu leque de opções, dos meus gostos e das minhas, lá está, vocações, dentro desse leque, aquela que eu na altura achava que me permitiria mais rapidamente estar em Tomar, porque sempre condicionei um pouco as minhas opções por isso, aquilo que me permitiria estar em Tomar, que é onde eu sempre quis, de facto, viver e continuar a viver, e no fundo também o meu trabalho em vários níveis, no associativismo, hoje na política e noutros setores, sempre foi muito de ligação com a comunidade, quer dizer, acho que nós todos, enfim, somos parte do espaço que habitamos, neste caso uma cidade, um concelho, e portanto eu acho que é assim que devemos estar, e eu sempre estive, portanto, disponível e ativo em muitas frentes, e depois isso acabou por me levar à política e enfim, há 20 anos também já que vou fazendo este caminho, mas realmente são coisas diferentes, embora no fundo a essência seja a mesma, quer dizer, ser professor também é trabalhar pela comunidade, mas é diferente, não é? Quando no ensino, no fundo, trabalhamos diretamente com um grupo de pessoas, os alunos e os colegas e os pais, e portanto, por um lado vemos de forma mais direta a sua evolução ou não. Na política, de facto, as coisas, e numa autarquia, as coisas são de facto diferentes. Há processos que devemos, realmente vemos essa evolução rapidamente, outras nem tanto, e às vezes há processos que de facto demoram bastantes anos a desenvolver, mas eu acho que ser autarca, portanto, dentro da política, ser autarca é, porventura, efetivamente, das missões que de facto mais interesse tem para quem tenha esse sentido de missão. Eu, pessoalmente, ao longo destes anos, fui já convidado para outras situações e na verdade, só uma vez realmente tive um outro cargo público, foi quando fui delegado do Instituto Português da Juventude, aliás, o último aqui do Distrito de Santarém, mas, para além disso, fui tendo um ou outro convite mais para Lisboa, normalmente, e nunca, de facto, me senti muito motivado, porque não tenho muito perfil para gabinetes ou para estar a assessorar alguém, ou não. O trabalho de autarca, sim, é um trabalho muito motivante, apesar de ser muito desgastante. Eu costumo dizer sempre que a palavra essencial é disponibilidade. Disponibilidade de tempo, disponibilidade física, disponibilidade mental, disponibilidade para... Enfim, temos que lidar com muitas situações, não é? Um autarca não tem, como eu costumo dizer, não tem tempo livre, porque nós, onde quer que estejamos, estamos sempre a ser abordados, seja sábado, seja domingo, seja noite, seja manhã, estamos sempre a ser abordados, quer pessoalmente, quer o telefone que nunca para, e muitas vezes com coisas que, enfim, nós às vezes apetece ser mais duros, e não podemos ou não devemos fazer, obviamente, e portanto a disponibilidade para um autarca tem que ser total em todas as frentes. E uma autarca também tem, agora ainda continuando esta analogia com o campo do ensino, o autarca também tem trabalhos de casa. Ou muitos. Seja, nomeadamente, este executivo já está para o 5º ano de mandato, por assim dizer, ainda leva trabalhos de casa para tentar perceber, para tentar
conhecer caminhos que ainda não conheceu, tendo em conta governações anteriores? Bom, vamos lá ver. No meu caso pessoal, em termos práticos, eu não levo coisas para casa. Eu saio muito tarde, praticamente todos os dias, do município. E só em última circunstância, no mandato anterior às vezes ainda fazia isso, chegava a casa e ainda continuava a despachar à distância, até porque temos muitas questões, enfim, a nossa gestão de processos, aquilo que vulgarmente se chama o despacho, é já tudo informatizado, e portanto fazia muito isso à distância. Isso já não faço, nem que tenha que sair à meia-noite da Câmara ou mais tarde, já aconteceu várias vezes, mas quando entro em casa é o meu espaço. Devia ser, mesmo assim não é, porque há pelo menos os e-mails, e esses muitas vezes de facto, ainda por cima, quem inventou esta coisa dos smartphones de facto deu-nos cabo da vida a todos, mas pronto, e-mails, telefonemas, isso de facto nunca para, seja a que horas for, seja que dia for, estejamos ou não de férias. Eu tive agora recentemente uns diazinhos de férias que já não tinha de facto há muito tempo, e nos 4 anos anteriores realmente muito pouco, nem fins de semana, como eu costumo dizer, como é sabido, pelo menos eu e a Presidente, enfim, tivemos sempre muito ativos 7 dias por semana, desde o início do mandato anterior, mas portanto a esse nível de facto nós nunca paramos. Agora, no sentido de levar dossiês, no sentido de estudar, e depois há a questão mental, quer dizer, realmente eu tento, mas sou daquelas pessoas que nunca consigo realmente desligar, portanto há sempre qualquer coisa que estamos ainda a pensar que há para resolver, ou como é que vamos resolver, ou com quem é que temos que falar. Há realmente, portanto, a esse nível nunca para, mas levar trabalho especificamente para casa, isso já não faço, porque eu dou 12, 13, 14 horas por dia se for preciso, e portanto tento o mais possível quando entro em casa, tentar o mais possível desligar, embora seja difícil. Aliás, eu devo dizer, antes de estar na autarquia era até quase que viciado em programas de debate e em comunicação, e mesmo isso eu já não vejo nada disso na televisão, porque tento o mais possível descansar mentalmente, pelo menos. Muito bem, depois desta apresentação, chamemos-lhe assim, passemos então à atualidade do Conselho de Tomar, com maior incidência para as áreas onde tem mais responsabilidade, mas permita-me começar por um assunto que, ao fim e ao cabo, acaba por envolver todo o executivo do Partido Socialista, uma vez que está em causa o início, pelo menos todos esperamos isso, o início da resolução de um problema que se arrasta há dezenas de anos, que tem a ver com o acampamento do Flecheiro, e neste caso a criação de um centro de apoio comunitário para situar mais quem nos ouve, quem nos vê, junto ou relativamente perto das instalações da Guarda Nacional Republicana. Há quem goste deste passo que está a ser dado, há quem considere menos positivo. Eu agora pergunto-lhe, esta solução é a solução possível ou é a melhor solução? Bom, antes de mais, eu devo dizer que está a ser colocado um enfoque naquele instrumento em particular que, na verdade, não merece esse enfoque todo, porque aquilo é apenas uma pequenina parte do todo daquilo que está a ser feito. E aí eu devo lembrar que, de facto, como era dito, portanto, é um problema que se arrasta há mais de 40 anos, que passou por muitos executivos, e houve muitos instrumentos que as várias câmaras poderiam ter utilizado. É preciso fazer pelo menos esta referência para que não se desvalorize aquilo que está a ser feito agora, mas de facto houve muitos meios, desde programas de erradicação de barracas que houve por todo o país, desde programas específicos para a comunidade cigana. No caso de Tomar tivemos também o Polis, que também poderia ter servido para resolver este problema. Enfim, muitos instrumentos que implicavam também muitos milhões de euros que facilmente teriam resolvido este problema. Mas mesmo que não se usasse nada disso, desde que com determinação se tivesse iniciado há muitos anos atrás aquilo que nós iniciámos no mandato anterior, que foi de facto com os meios possíveis pelo menos ir fazendo, isto há muitos anos que estaria resolvido. E é preciso dizer isso. Portanto, neste momento não é para resolver. Neste momento eu percebo que não haja essa percepção, porque às vezes a imagem, como se costuma dizer, vale por 1000 palavras, e há ali uma outra coisa que nomeadamente aquela parte da entrada onde realmente não se nota grande alteração ainda, porque de facto dessa parte
praticamente ainda não saiu família nenhuma, e portanto eu percebo... Mas por uma questão de estratégia? Por várias razões, portanto, que eu posso abordar aqui um bocadinho mais à frente, mas para dizer isto, eu percebo que para muita da comunidade ainda não haja a percepção do quanto já foi feito. Mas eu tenho, por isso, lembrar alguns números. Quando nós entramos, portanto, em 2013, em outubro de 2013, no início do mandato anterior, e esta era de facto uma das grandes, um dos grandes objetivos, porque claramente é um dos grandes problemas da cidade, e portanto um dos grandes objetivos da nossa equipa e minha em particular, que tenho de facto tido uma responsabilidade mais dianteira nesta questão. A primeira coisa que eu vou fazer foi, no fundo, fazer digamos, o diagnóstico, não é? Porque nem isso existia, quer dizer, no fundo, para usar aqui uma imagem se calhar mais fácil, nós fizemos uns censos do flecheiro, que foi de facto fazer todo o levantamento de quem é que lá vivia, quem é que não vivia, cruzar isso com outras entidades, e portanto, no fundo, chegámos a este número, portanto, cerca de 230 pessoas, e a partir desse momento ficou registado, são estas, nem mais uma para além destas. E, portanto, essa é outra parte importante que ao longo dos anos também não foi feita, que foi impedir, porque todos os anos há sempre uma outra família que, nomeadamente na altura do arranque do ano letivo, particularmente nessa altura, há sempre uma outra família que se tenta fixar. Por várias razões, porque houve problemas no sítio onde estavam, e nós temos sempre impedido que qualquer nova família ou nova pessoa se fixasse. Ainda há um ano atrás, portanto em setembro, houve mais uma família de um vizinho aqui, de um concelho aqui vizinho nosso, que ali se instalou num fim de semana, e nós, sem grandes alaridos, mas fez o trabalho no sentido de devolver a família, como eu costumo dizer, à sua procedência, portanto ao seu concelho. Nesse sentido, contam com a colaboração de quem já lá está, por assim dizer? Por vezes, quer dizer, obviamente que é muito importante aqui nós termos ligações o mais possível, enfim, QB com algum afastamento em alguns casos, mas o mais possível com algumas pessoas, quer no flecheiro, quer nos bairros, porque eu não quero, essa é outra coisa que eu quero que fique muito claro, quer dizer, estamos sempre a falar na questão da etnia cigana em Tomar, mas há outros problemas de habitação, e nos nossos fogos sociais, que vão muito para além da comunidade cigana, que é nesta fatia, aliás, menor. É isso que também é importante dizer. O município de Tomar é proprietário de, neste momento, cerca de 170, 180 fogos de habitação social, e apenas desses 170, 180 ainda não são 20 que são ocupados com famílias de etnia cigana. Portanto, estamos a falar, não chega a 10%. E isto agora, porque até há 4 anos atrás era 0%. Portanto, aquela ideia que às vezes, que eu percebo que é natural de alguns cidadãos em geral, mas também de algumas pessoas aí sim que tentam instigar a comunidade e a opinião pública, e esses aí é mais lamentável, até porque muitas vezes tiveram direto ou indiretamente responsabilidade ao longo dos anos, tenta-se instigar esta ideia ou digamos, lançar esta ideia que agora as casas são todas para os ciganos, para usar aqui uma linguagem mais popular, as casas são todas para os ciganos, esta Câmara... quer dizer, é falso. Nós, por exemplo, no mandato anterior, que é o mandato de sempre da história do município de Tomar, em que mais habitações foram entregues, portanto, digamos que uma pequenina parte, diria que cerca de 1/3 foi para a comunidade cigana, portanto 2/3 foram para não ciganos. Portanto, esta ideia que se está sempre a colocar o enfoque na etnia cigana não é verdade. Agora, aquele é de facto um problema específico, porque tem a ver não apenas com a questão daquelas pessoas, mas também com a questão urbanística e da imagem da cidade e de toda aquela zona ribeirinha que de facto é preciso reabilitar e reaproveitar para o uso de toda a comunidade. Mas dizia, portanto, nós fizemos esse levantamento das cerca de 230 pessoas, numas redondas cerca de 55 famílias, e a partir daí delineámos um plano que tem, de facto, várias vertentes. Uma delas é este centro comunitário em particular, mas este centro comunitário servirá para 5 famílias de cada vez, porque, mais uma vez, é preciso dizer, não é habitação definitiva, nem poderia ser. As famílias estão ali em transição. Exatamente. E é por isso que aquelas famílias são escolhidas por nós
ao contrário dos outros casos que são em concurso. Portanto, são as famílias que nós entendemos que, após a avaliação com os nossos serviços, e no fundo todo esse diagnóstico foi feito, das famílias que entendemos que ainda não estão em condições de ir, de facto, para uma habitação definitiva. E, portanto, que precisam, de facto, de um estágio. Aliás, o caso que nós costumamos usar como exemplo, que é o Parque Nómada de Coimbra, na verdade, o nome oficial não é Parque Nómada, é de facto Centro de Estágio Habitacional. É esse o nome oficial no caso de Coimbra. E realmente é isso que ali se pretende. É um estágio que para uma família pode demorar 1 ano, para outra pode demorar 2, para outra pode demorar 5, mas em que se pretende, de facto, com um acompanhamento mais próximo. Esse acompanhamento também está a ser feito nas outras famílias. Exato. Que, entretanto, já foram realojadas. Que esse é algo que também não acontecia antes com os serviços sociais do município de Tomar. Mas ali terá um acompanhamento ainda mais próximo, até porque depois um dos módulos servirá precisamente para estar uma equipa a fazer trabalho aí não só com essas 5, mas também com outras famílias, mas particularmente com as 5 que ali estejam, para fazer de facto esse trabalho de socialização e de aprendizagem do que é viver de facto numa casa normal. Mas há vontade do outro lado, há vontade dessas famílias em participar neste processo de aprendizagem. Há sempre algumas resistências de todas as partes, não é? Quer dizer, nomeadamente também da outra comunidade, que muitas vezes não quer que se entreguem, quer que o problema se resolva, mas ninguém concorda, ou enfim, muita gente por vezes não se concorda com os métodos ou com as soluções. Bom, nós temos que escolher uma e avançar, não é? E portanto, aquela é apenas uma pequena parte, como eu dizia, e sim, algumas das famílias, isto é como tudo, quer dizer, algumas das famílias acham que, nomeadamente, que aqueles módulos são pequenos, ou que são, bom, mas isso eu como costumo dizer sempre, todas as famílias com quem vou falando, o município não é uma imobiliária, portanto ali não se escolhem casas, o município escolhe dentro daquilo que tem, agora as famílias não escolhem, portanto para isso servem as imobiliárias, digo sempre isto quando começam com e tal, tem este problema ou aquele, ou é pequeno, vamos lá ver, eu consigo perceber, e nós também temos de ter aquilo que às vezes se chama a cultura da comunidade, é fácil perceber, não é? Quando se vive numa barraca, para sermos claros nos termos, é óbvio, bom, eu agora preciso mais um bocado de espaço, bom, faço mais um acrescento para trás, meto mais umas chapas e o espaço vai sempre a crescer. Claro que não podemos permitir que isso aconteça e portanto tem que haver de facto essa determinação e esse acompanhamento a todo o tempo. E depois perceber um pouco também dessa cultura, quer dizer, a comunidade cigana, pelo menos até alguns anos atrás, vivia essencialmente da venda nas feiras. E portanto era naturalmente daí que adquiria a maioria das suas mobílias, que de facto tem determinadas características, determinadas dimensões, que se calhar para as casas sociais que têm normalmente dimensões mais reduzidas, ou até para aquilo que hoje nós normalmente nas nossas habitações, até com outro estilo de mobiliário e tudo mais existe, de facto esse mobiliário é por vezes difícil de encaixar. Aliás, isso aconteceu também em algumas das casas que já atribuímos, quer no bairro 1º de Maio, quer no bairro Nossa Senhora dos Anjos, ou uma outra situação que temos neste momento a decorrer, mas que eu não quero já revelar fora destes bairros, e em que de facto acontece, as mobílias que as pessoas têm não estão tão adequadas às dimensões daquelas casas, mas isto faz parte do trabalho natural, também do acompanhamento e do serviço e daquilo que vamos acompanhando, mas isso, como dizia, é natural. Portanto, há sempre algumas, ou enfim, há depois aquelas questões de, sei lá, uma família que é atribuída a uma casa num determinado local, mas queria ficar noutro para ficar perto de outra família, ou de alguém que até tem, com quem tem relações mais próximas. Bom, mas como digo, isso, algumas dessas situações nós tentamos, dentro do possível, ter em acolhimento, mas sendo que quem define as regras é o município, somos nós, dentro das questões sociais e de outras, e dentro do regulamento que nós também definimos. É preciso lembrar que quando nós chegámos, não havia sequer um regulamento da gestão e da atribuição das casas municipais, portanto, tudo aquilo que foi entregue ao longo dos anos, enfim, foi sendo, mas às vezes não sempre das formas mais claras, e portanto tudo isso foi previamente definido. E agora, enfim, as regras são para cumprir, quem quer, quem não quer depois. Eu não tenho grandes dúvidas que haverá digamos um núcleo final mais reduzido do flecheiro, que se calhar não vai ser tão pacífico.
mas depois nessa altura cá estaremos também para tomar outras medidas, e já houve alguns casos em que tivemos de ser um bocadinho mais musculados numa outra situação, mas com pessoas Quem que não quiser, mas volto a dizer que com pessoas de etnia, que não são de etnia cigana também. Nós, por exemplo, um dos trabalhos que fizemos no mandato anterior foi realmente também fazer uma avaliação do estado em que estavam os nossos 2 bairros, e por exemplo havia casas cedidas há anos a pessoas que não tinham nenhuma necessidade delas, por várias razões, outros porque tinham outras casas, outros porque tinham rendimentos avultados, outros porque tinham comportamentos que já enfim, não deviam permitir que tivessem casas entregues, e portanto todo esse processo que ainda está a decorrer, portanto de recuperação no sentido de reaver muitas dessas casas, também em alguns casos não foi fácil, e portanto isto é um trabalho, de facto, mais uma vez ligando com a conversa do início, que exige muita disponibilidade a vários níveis, determinação, e alguma coragem também às vezes, porque enfim, são obviamente processos difíceis, talvez por isso tiveram 40 anos à espera que alguém os iniciasse. Acreditando na boa vontade de todos quantos estão então neste processo de aprendizagem, mas e se não der certo? Por exemplo, se não der certo com uma família... Mas é natural que não... quer dizer, é perfeitamente possível que possa não acontecer. Volta para o flecheiro. Em 230 pessoas ou em 55 famílias, é possível que... Aliás, é muito natural, para não dizer que é praticamente óbvio. Aliás, já houve uma outra questão. É preciso lembrar, por exemplo, quando a primeira casa foi entregue a uma família cigana no bairro 1º de Maio, sabemos que na véspera dessa entrega ocorrer, a casa foi invadida e foi, digamos, portanto, foi vandalizada. E, claro, se nós tivéssemos cedido nesse momento à vontade, neste caso, de outras pessoas, ou de um pequeno grupo de pessoas, jovens essencialmente, ou eventualmente depois com um ou outro não jovem por trás a alimentar ou a acicatar, mas se tivéssemos, digamos, vergado nesse momento, todo este processo já teria parado aí. Mas não, imediatamente se resolveu e a família foi mesmo para lá, e depois a segunda, e depois a terceira, e neste momento, nas 100 habitações do bairro 1º de Maio, há perto de 10 que são de famílias que estão ocupadas por famílias ciganas. É uma percentagem muito pequenina, não é nada daquilo que por vezes se tem a ideia. Mas isto para dizer, é óbvio que num processo destes há sempre alguns problemas, há sempre um ou outro atrito, ou, como dizia, ou porque uma família acha que tem direito a um palácio e nós só temos um T0 para disponibilizar, ou porque o vizinho... Mas, ou todos porque pagam por esse T0. Sim, isso tem sido, aliás... Aí, seja de que etnia for, porque Exatamente. Também havia casos no bairro 1º de Maio de pessoas, ou nos 2 bairros, poucos, é verdade, mas havia algumas situações de pessoas que tinham dívidas de muitos anos, porque, enfim, não gosto muito de estar a falar no passado, mas é preciso perceber que realmente nesta questão da ação social e da habitação em particular, de facto, o município de Tomar não fez nada, ao longo de muitos anos, nada, e havia um desleixo completo, era um deixar andar completo destas situações, e portanto, depois resolver tudo isto, enfim, toda esta dimensão, demora muito tempo e obviamente obriga a situações por vezes de alguma, enfim, de pulso forte, mas tem-se feito e continuar-se a fazer. Há sempre uma outra questão que vai surgindo, é natural, às vezes com até outros níveis que são até mais criticáveis, na minha opinião. Quer dizer, alguém que vive numa casa de habitação social, na minha opinião, não tem que opinar sobre que outra pessoa é que vai para uma casa de habitação social, porque, quer dizer, se tem esse benefício, e às vezes, se calhar, benefício duvidoso, mas porque alguém assim decidiu há muitos anos, não tem que opinar sobre quem é que vai ser o seu vizinho, porque tem tanto direito como ele, não é? Portanto, e a maior parte das questões que têm surgido muitas vezes são essas, de pessoas que já vivem em casas de habitação social e que acham que têm mais direito que outros. Só mesmo para terminar este tema, e não que esta questão seja importante, uma vez que estão em causa seres humanos, mas até para ver se terminamos de alguma forma com esta polémica e com as dúvidas que estão associadas ao Centro de Apoio Comunitário. As famílias escolhidas para integrar as primeiras habitações, ainda que momentâneas, vão pagar alguma renda?
Bom, no caso do centro comunitário, eu reconheço que nós temos que avaliar juridicamente melhor essa questão. A nossa intenção é que sim, mas naquele caso específico, portanto, desses 5 módulos, ainda temos que avaliar melhor se é possível nós cobrarmos renda ou não. Todos os outros casos, aliás, todos aqueles que já estão a pagar renda e água, luz, como toda a gente. Naquele caso específico, ainda não. Enfim, é a nossa intenção que sim, mas não tenho ainda a total certeza jurídica se naquele caso podemos ou não cobrar uma renda. Muito bem, avancemos para a educação. Acaba por ser uma das chaves de uma sociedade que se quer moderna. Quem nasce, cresce em Tomar, tem ao seu dispor todas as condições para que possa fazer uma vida académica dita normal, se assim for essa a sua vontade. Bom, eu costumo dizer que, não sendo perfeito, porque a perfeição não existe, mas Tomar, de facto, é um concelho com condições quase únicas no país, porque tem toda a oferta disponível do catálogo das ofertas, quer dizer, para já tem 2 agrupamentos escolares de qualidade do mais alto nível. Obviamente que há sempre questões a melhorar, mas tanto o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria como o agrupamento de escolas Templários são, de facto, e eu sou professor, tenho também aqui não olho apenas como autarca, mas sei olhar por dentro, e como alguém que não sou apenas professor, também já tive funções de gestão escolar, e até sindical, e portanto consigo ver de todas as perspectivas, e realmente Tomar tem a esse nível, de facto, um ensino excelente, com todas as ofertas possíveis e para além do possível para um concelho da dimensão de Tomar, mas depois, para além disso, se junta de facto uma escola profissional, da qual aliás o município é detentor em 50%, portanto a escola profissional de Tomar também com uma boa oferta aqui muito na área da hotelaria e restauração e também das artes gráficas e da informática, mas depois ainda temos o Centro de Formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que muitas vezes os cidadãos confundem precisamente com a escola profissional, portanto confundem muito as duas coisas, mas a escola profissional, portanto, tem as suas instalações ainda na Casa dos Tetos, junto à Mata de Sete Montes, e o Centro de Formação do IFP, portanto, em Marmelais, junto à EB 23 de Santiria. Portanto, o ensino profissional também de grande qualidade e com uma oferta bastante boa, além de que depois os 2 agrupamentos também têm, particularmente o agrupamento de escolas Templários, também tem cursos de ensino profissional, mas depois temos ainda 2 escolas de ensino artístico, que, quer dizer, são muito poucos os concelhos que têm uma, contam-se, enfim, serão uma dezena no país, mas nós não temos uma, temos 2. E nas 2, ainda por cima, temos o ensino da música e o ensino da dança. O ensino da dança é ainda mais raro, portanto, para além de Lisboa, Porto, Coimbra, há Tomar. Eu sei que haverá mais 1 ou 2 concelhos, mas de facto há muito pouco. E depois ainda temos o João de Deus e um conjunto de outras ofertas, além depois do Instituto também superior, portanto, do ensino superior, o Instituto Politécnico, que, ok, não é um politécnico de grande dimensão, mas também não é isso que se exigiria. Até porque estamos num distrito que tem 2 institutos politécnicos, mas que tem de facto o essencial, e cada vez mais, e a apostarem nisto muito importantes, e o município está de facto também a trabalhar com o Politécnico nesse sentido, em várias frentes, nomeadamente na área das novas tecnologias, e portanto, de facto, Tomar tem uma panóplia de oferta que de facto torna o concelho de Tomar quase único no país, e ainda para mais num concelho com a dimensão de Tomar. Falamos então da oferta ao nível estrutural. Há aqui alguma prioridade? Por exemplo, fala-se num renovado jardim de infância. Está dentro da lista? Bom, nós digamos, no nosso programa e depois naquilo que foi de facto a operacionalização desse programa e daquilo que foi possível dentro das candidaturas, neste caso de um plano de candidatura que são as ETIs, portanto o desenvolvimento integrado dos territórios, é assim que se chama essa vertente, que tem depois a vertente da educação e tem mais algumas vertentes. Nós indicámos 2 prioridades. A primeira demorou algum tempo, mas já está a ser executada, até porque também os fundos comunitários, como é sabido neste quadro, atrasaram-se imenso, e na verdade só de fins de 2015, início de 2016 para cá é que começou de facto a coisa minimamente a mexer, nomeadamente
depois da transição de governo, pronto, houve algum reacelerar realmente do processo, e portanto nós temos o Centro Escolar da Linha Ceira já a obra a decorrer, e essa foi de facto a primeira prioridade. A segunda é efetivamente a reabilitação do edifício do Jardim Escola da Serra, como popularmente se chama, não é esse o seu nome oficial, é portanto o Jardim de Infância Raul Lopes, mas portanto esse edifício que é municipal e que realmente, como eu já disse publicamente muitas vezes, não nos orgulha em nada. Aliás, é mais uma daquelas opções que, sem querer voltar muito ao passado, mas que não se compreende. Quer dizer, se fez uma escola nova de segundo e terceiro ciclo e de primeiro ciclo, era normal, até porque havia candidaturas para isso, que o jardim fosse incluído. Foi assim em todos os centros escolares por este país fora. Quando se fazia um centro escolar de primeiro ciclo, o jardim escola estava incluído. Em Tomar não houve essa opção, e tornou agora a sua resolução bem mais difícil, porque financiamento específico para jardim de infância não há. Claro que, como eu dizia, pronto, indo pela vertente da reabilitação do edifício existente, pronto, é a porta pela qual nós estamos a tentar entrar, mas para já ela ainda não conseguimos abri-la. Ela está indicada, mas vamos ver. Em 2019, como esperamos, haverá renegociação do fim do quadro comunitário e de verbas. Vamos ver se nesse momento conseguimos realmente afetar verbas a este edifício, porque apesar será necessário um investimento considerável mesmo? Depende, quer dizer, nós poderíamos optar por deitar abaixo e fazer um edifício novo, se calhar, enfim, teremos que fazer essa avaliação, se calhar sai mais barato. O problema é se depois isso entra nos termos da candidatura ou não é? Agora, ele realmente, quer dizer, nós já fizemos algumas, portanto, quando eu iniciei funções, aquele jardim tinha 9 turmas, 3 turmas em cada andar, portanto, resto de chão, primeiro andar, segundo andar. Aliás, deve ser coisa única do país, eu disse isto muitas vezes, haver um jardim de infância com turmas num segundo andar. E, portanto, para além dos problemas do edifício, para quem conhece, enfim, as entradas, por exemplo, dos andares são pela casa de banho, quer dizer, uma coisa estranhíssima. Depois a Câmara, em determinada altura, aquelas outras coisas que liga aqui com outros setores, que neste caso também é pelo meu, do urbanismo, quer dizer, aprovou-se uma vivenda ao lado do jardim que inclusivamente tapou as janelas que davam a luz natural aos acessos, portanto, ao primeiro andar e ao segundo andar. Coisas, enfim, estranhas. Portanto, aquele edifício tem realmente muitos problemas e nós fizemos algumas obras mínimas dentro do possível para pelo menos garantir que não havia segundo andar. E, portanto, foram feitas obras no resto de chão para permitir mais salas de aula e, portanto, transferir turmas para o resto de chão, mantendo o primeiro andar, e no segundo andar passaram a existir só algumas atividades por vontade da escola, nomeadamente já da ATL ou de outras situações. Neste momento também já são menos turmas, se não me engano, agora para portanto, para o arranque do próximo ano letivo serão já só 6 turmas, portanto o espaço também já não obriga a uma flexibilidade tão grande, mas realmente, pronto, não conseguimos fazer obras de maior fundo sem uma reabilitação de fundo propriamente dita. Portanto, o que era possível fazer com poucos recursos e mantendo o edifício a funcionar, já fizemos. Esta situação já é uma situação histórica, ou seja, em alguns pontos do Concelho de Tomar, nomeadamente, e foco-me na freguesia de Aceiceira, muitos pais encarregados de educação optam por colocar os seus respectivos filhos ou educandos nas ofertas disponíveis, quer em Vila Nova da Barquinha, quer em Constância. O Centro Escolar da Linha Ceira será uma hipótese ou será uma solução para estancar esta fuga? Não sei se agora será uma fuga tão acentuada como já foi no passado recente, ou ir buscar, entre aspas, essas crianças já não é possível? Bom, algumas já não, porque já entretanto já nem sequer estão naquela faixa de ensino, não é? Mas eu penso que será sempre, quer dizer, com maiores condições, haverá sempre uma atratividade maior. É sempre assim quando há uma escola nova, não é? Aliás, aqui na cidade também se sente ainda em relação à escola mais recente. Mas isso depois atenua, é sempre assim em todo lado. E
Todos os conselhos, todos têm. Eu, quando fui diretor de um agrupamento num conselho aqui vizinho, também tínhamos esse problema, quer dizer, e nomeadamente, por exemplo, com a questão. Aí até tínhamos um problema maior, que era a questão dos colégios de Fátima, que faziam alguma concorrência desleal. Mas enfim, todos os conselhos têm nas suas zonas periféricas sempre situações de crianças que, pelas mais variadas razões, muitas vezes, por exemplo, porque os pais trabalham no concelho vizinho ou porque há ali ligações, há sempre alguns alunos que de um concelho vão para o concelho ao lado. No caso de Tomar, acontece para fora, mas também acontece para dentro. Nós temos alunos de Ferreira do Zezer, mas de Torres Novas, também de Orém, não são muitos casos, obviamente, mas particularmente de Ferreira do Zezer e de Torres Novas, que vêm para o nosso concelho. E do entroncamento também, por exemplo, por estas mesmas razões, porque há pais que trabalham ou que é mais fácil, enfim, portanto há sempre este trânsito entre concelhos, particularmente nas zonas limítrofes. E depois às vezes há até questões mais difíceis de explicar, mas sem ser à luz da psicologia humana, que é às vezes questões de bairrismo. Eu não estava cá nestas funções na altura, mas julgo saber que, por exemplo, na questão da Roda, quando a escola da Roda fechou, e portanto está ali muito próximo, de facto, de Constância já, fechou porque, de facto, a escola tinha condições para continuar, mas a maioria dos pais já colocava os seus filhos precisamente em Constância, onde realmente a proximidade é muito próxima, passando a redundância. E o mesmo acontecia, por exemplo, na Sabacheira, embora aí de facto as condições não fossem já realmente. Quando nós fechámos, quando a última sala terminou, já não havia escola nenhuma há muitos anos, era uma sala na associação. E portanto a maioria dos alunos daquela freguesia já estava no concelho de Orém, apesar de haver uma sala a funcionar na freguesia da Sabacheira. Mas para dizer a questão do bairrismo, de saber, na Roda, por exemplo, os pais não queriam para a Linhaceira porque havia questões de bairrismo ou de rivalidades entre as terras, e nós hoje em dia também assistimos isso ainda, às vezes, sei lá, quando a escola de Porto da Laje fechou, havia pais que juravam a pé juntos que para Seisoldos nunca, e Seisoldos está ali a 2 km, quer dizer, portanto, às vezes há estas questões que são pouco compreensíveis, mas que são da natureza humana, e portanto, enfim, temos que as aceitar. E que depois, normalmente se batem com o tempo também, quer dizer, não... Coloquei esta questão precisamente por esse conjunto de situações e para tentar aqui perceber se há a percepção de que o Centro Escolar da Linhaceira estará de acordo efetivamente com matéria-prima, entre aspas, com os alunos disponíveis, ou se está aqui a ser dado um passo maior do que a perna? Não, ele foi feito, aliás, por isso também foi um processo que demorou mais em termos de elaboração do projeto. Recordo que nós andámos durante um ano, basicamente, a fazer o projeto. Portanto, houve uma primeira fase em que houve, no fundo, um estudo de ideias, em que 3 gabinetes que chegaram a essa fase apresentaram a sua ideia inicial de projeto. Depois foi discutido com os pais, com a associação de pais, com a junta de freguesia, com o agrupamento, com as professoras diretamente e educadoras que nessa altura lá lecionavam, e portanto, e depois a Câmara escolheu também em função dessa escolha o projeto ganhador. E depois a elaboração já mais fina desse projeto foi sempre sendo acompanhada pelos profissionais e pela junta de freguesia, pela associação de pais, e tendo de facto em conta a realidade. Nenhum de nós quer, e muito menos eu, que fui sempre muito crítico durante muitos anos em relação a essas coisas, que aconteça, por exemplo, o que aconteceu nos casais, que até é a minha freguesia de base, mas eu disse-o sempre, mesmo que pudesse ser politicamente incorreto, que aquilo que estava a ser feito era um erro. Era um erro porque, em primeiro lugar, não era a primeira prioridade no concelho, claramente. Por exemplo, na altura, Linhaceira era claramente mais prioritário do que os casais. Mas depois a forma como estava a ser feita a escola dos casais, e hoje, e há uns anos esta parte, aliás, desde que ela está feita, é perfeitamente perceptível isso, tinha dado para 3 escolas. E clarinho. E não é o caso da Linhaceira. Portanto, o caso da Linhaceira foi projetado para o número de alunos existente na freguesia, com alguma flexibilidade, obviamente, mas está, portanto, pensado para 4 salas de primeiro ciclo e 2 salas de pré-escolar,
sem espaços desnecessários, pensando já em ter, por exemplo, que se temos ali uma IPSS ao lado, essa IPSS pode servir as refeições, não é preciso fazer uma cantina que dá para 300 pessoas, ou que, etc, etc. Portanto, tudo isso foi feito com o maior cuidado, sabendo sempre que depois às vezes estas coisas demoram alguns anos e pode haver, obviamente que o número de alunos hoje já não é exatamente igual ao que era há 2 anos atrás, mas claramente é a aldeia, a freguesia do concelho onde essa necessidade se mantém muito, lembrando que temos, por exemplo, ainda uma turma a ter aulas num contentor que nós adquirimos no mandato anterior, porque antes disso tinham aulas num telheiro, não é bem um telheiro, mas num espaço atrás da igreja que não tinha nenhuma condição para de facto dar aulas. Tomar tem então ofertas, tem estruturas. Será isto o suficiente para, por exemplo, combater, no bom sentido, entre aspas, isto são opções políticas de cada Câmara Municipal, como é óbvio, mas para combater as ofertas que outros concelhos aqui bem perto fazem, nomeadamente pagamento integral, transportes escolares, de refeições, de livros, de material escolar, até de creches, jardins de infância. Isto é suficiente para combater essas medidas? Eu acho que sim. Primeiro é preciso desmistificar um pouco essas questões, não é? Vamos lá ver. É preciso perceber com o que é que nos comparamos. Quando um concelho que tenha 300 alunos decide oferecer tudo, é fácil. Eu vou só dar este exemplo. Quando, no início do mandato anterior, eu pensei, de facto, na questão de oferecer os manuais escolares ao primeiro ciclo. Até porque os municípios, a sua primeira responsabilidade ao nível da educação é pré-escolar e primeiro ciclo. Depois estende-se até ao 9º ano em várias matérias e depois em última instância também no secundário, mas a sua primeira e grande responsabilidade é pré-escolar e primeiro ciclo. E portanto pensei, é algo que de facto devia de acontecer. Eu acho, enquanto cidadão, que os manuais deviam ser gratuitos, ou que já se devia estar até a usar outro tipo de mecanismos que não os manuais, porque as editoras ganham muito dinheiro. Mas pensei nisso e fiz umas continhas por alto só para estudar. Portanto, nós temos, quer dizer, só para o primeiro ciclo, para os 4 anos, portanto, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de escolaridade, para o Concelho de Tomar, por ano, eram precisos, números redondos, de 300 mil euros. Isto é incomportável para o orçamento municipal. Mas não seria uma forma de atrair e de fixar a população? Pois, mas nós, repare, nós não conseguimos fazer todas as... quer dizer, não é possível combater todas as frentes, além de que eu acho que essa não é a questão principal. A questão principal, claramente, é a empregabilidade. E depois há, obviamente, um conjunto de fatores. Mas isto para dizer que, em relação, por exemplo, este é um caso, quer dizer, quando se tem, e felizmente Tomar, apesar daquilo que às vezes, da opinião, às vezes, na opinião, enfim, que circula na comunidade, ou que alguns fazem circular, mas Tomar, apesar de tudo, tem muitos alunos, e felizmente, não tem como noutros tempos, mas isso nenhum concelho do país, ou praticamente nenhum tem, a não ser nas áreas metropolitanas. E portanto nós de facto temos uns milhares de alunos no conjunto dos vários níveis de ensino, e há coisas que de facto não podemos fazer, mas ainda assim investimos bastante na educação. Aliás, a educação é, além de alguma ou outra obra específica, obviamente que uma obra da Várzea grande custa 2,5 milhões, é uma coisa muito específica, mas também é uma vez. A educação é o setor onde o orçamento municipal mais investe todos os anos. Nós estamos a falar de números redondos, cerca de 4 milhões de euros ano. Claro que há uma parte que é comparticipada, nomeadamente nas refeições, e outra parte também nos transportes escolares, mas que ainda assim nunca cobra a totalidade, portanto, comparticipada pelo Estado Central, ou seja, pelo Ministério da Educação. Mas como dizia, é realmente o setor onde o município mais investe todos os anos e que aumentámos bastante durante o mandato anterior, e agora, continuando, apesar de globalmente estarmos a combater a dívida e diminuir de facto o orçamento municipal, torná-lo mais realista e pagar dívidas, etc. E reduzir 14 milhões de euros em 4 anos para um município como Tomar, acho que é obra, mas como dizia, não foi por isso que deixámos de investir, antes pelo contrário, aumentámos o orçamento municipal no setor da educação, assim como na área social, é evidente, e noutras. Mas para dizer, portanto, nós não o fizemos, foi genericamente para todos. Mas, por exemplo, transportes escolares nós também apoiamos, mediante parecer social. Refeições escolares nós apoiamos muito mais do que aquilo que seria ao mínimo, portanto do escalão A e do escalão B, que as pessoas, portanto, que aí vem pela Segurança Social, nós damos muito mais que isso mediante parecer social.
Também apoiamos alguns ATLs, enfim, a vários níveis, claro, mediante parecer social. Portanto, não o damos indiscriminadamente a todos, porque não temos condições para isso, mas mediante parecer social, de facto, nós apoiamos muito mais, e estamos a falar de centenas de milhares de euros, só nestas duas matérias, portanto, refeições, ATLs e depois, em alguns casos, transportes escolares, nomeadamente, por exemplo, secundário. Como é sabido, o ensino secundário, erradamente, portanto, há uns anos atrás o ensino escolar obrigatório passou do 9º para o 12º, mas o passo escolar manteve-se a ser participado apenas até ao 9º ano. E, portanto, nós começámos a detectar numa data anterior que havia miúdos de secundário que não vinham para a cidade, portanto estamos a falar obviamente de jovens que vivem nas aldeias, porque não tinham dinheiro, e essas situações eram-nos relatadas pelas escolas ou pelos agrupamentos, que não tinham dinheiro realmente para o passe, e começámos a apoiar essas situações, portanto, que mais uma vez não estão previstas, e não há muitos municípios a fazê-lo. Portanto, nós temos aumentado imenso o apoio, não o conseguimos fazer indiscriminadamente para toda a gente, porque não temos realmente condições para isso, e porque realmente, felizmente, temos ainda uns largos milhares de alunos, e portanto é impossível fazer para todos. Vereador Cristóvão, isto o tempo passa a correr, já temos apenas 2 minutinhos, certamente ficou muito para dizer, e agora não o condiciono com qualquer questão, algo então eu não, enfim, eu realmente não, pronto, não é fácil, como costumo dizer, tenho realmente muitos pelouros, só o vulgarmente conhecido como urbanismo é toda em qualquer município, é toda uma câmara, não é? Quer dizer, é de facto um setor muito vasto, e é aquele que no dia-a-dia as pessoas mais procuram, não é, para tudo, e hoje, até porque hoje em dia as câmaras há alguns anos foram recebendo mais competências e sem as devidas, digamos, os instrumentos para as acompanhar, e portanto, se até há uns anos esta parte, até há 10, 15 anos atrás, as câmaras, os municípios essencialmente faziam licenciamento de obra pura e dura, hoje não, vai de tudo, do turismo ao comércio, à agricultura, tudo passa pelas câmaras, e portanto é um setor imenso que no dia-a-dia de facto causa muitas dores de cabeça a nós, a mim em particular, aos funcionários, mas também aos cidadãos, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer as coisas como gostariam. Também é importante que, de facto, algumas mentalidades fossem mudando. Este é um setor particular onde às vezes ainda se acha que se pode fazer tudo como noutros tempos, sem licença, ou fazer a obra primeiro e depois tenta-se licenciar de acordo com o que já lá está, ou etc, etc. E, portanto, isso gera muitos problemas no dia-a-dia. Pronto, e depois realmente há um conjunto de outros setores que têm. O associativismo, obviamente, é um setor muito importante, mas também o desporto e a juventude. E Tomar é uma referência à escala distrital nesse claramente, nesse é o conselho, como digo sempre, o conselho com mais associações, e não é apenas no papel, é realmente na dinâmica, e isso também é mais uma manifestação da qualidade de vida e daquela questão da fixação ou não das pessoas, que obviamente tem que ser vista com muita amplitude. Aliás, como eu costumo dizer, por muito que às vezes venham estatísticas para isto ou para aquilo, que há para todos os gostos, ou a opinião às vezes muito focalizada desta ou daquela pessoa, mas não há efetivamente conselho, como eu costumo dizer, entre Lisboa e Coimbra, que tenha a qualidade de vida que Tomar tem, a oferta a todos os níveis, desportivos, culturais, sociais, mas também da natureza, do património, enfim, da beleza natural e construída, mas também realmente muito daquilo que as pessoas fazem, e aí realmente, essencialmente no meio associativo, das mais variadas áreas. Hoje o meio associativo não é, isso também foi um paradigma que nós alterámos até no apoio. Havia ainda há muitas câmaras esta ideia da cultura e recreio que vem do 25 de Abril, não é? Hoje o associativismo é muito mais que isso, e vai a todas as áreas, a juventude, ao lazer, à ação social, ao voluntariado, e de facto nós temos uma riqueza muito grande a esse nível, e nós temos tentado de facto fazer um acompanhamento muito próximo, o mais possível, e ir aumentando o apoio dentro das possibilidades também, mas é preciso dizer isso, também a esse nível, e apesar de estarmos a combater a dívida e o rigor orçamental a muitos níveis, mas o associativismo foi mais uma daquelas áreas onde nós todos os anos fomos aumentando um bocadinho, dentro do possível, o apoio, e depois não é só o apoio financeiro, é o apoio logístico, é a proximidade, é a disponibilidade, e portanto é realmente também um setor importantíssimo da nossa vida comunitária, e depois às vezes até coisas mais pequenas que o cidadão comum não dará eventualmente muita importância, mas que para o vereador dão muita dor de cabeça, como por exemplo a questão do canil municipal, ou enfim do gabinete médico veterinário, enfim, às vezes pequenas coisas que se o cidadão comum soubesse bem o que nós passamos, enfim, mas muito faz parte. Agradeço então a disponibilidade para ter estado
Agradeço também o Até uma convite. próxima oportunidade. E obrigado pelos esclarecimentos. Assim ficamos então com esta entrevista. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar. Vamos voltar numa próxima edição de Especial Informação. Fique por aí.